Bom, a versão infantil de Ben 10 é sem dúvidas a mais marcante de todas, tanto em reconhecimento quanto em relevância para o universo da franquia. Quando se ouve o nome Ben 10, a imagem que surge quase automaticamente na mente da maioria das pessoas é a do garoto da série clássica. E isso não é por acaso, essa fase do personagem é a base de tudo que viria depois. É nesse período que vemos traumas, aprendizados e a formação do verdadeiro propósito de Ben como herói. É também quando ele encontra o Omnitrix, um evento que não só define a sua trajetória, mas sustenta a própria existência de seu multiverso. Na verdade, o multiverso de Ben 10 só passou a existir a partir desse momento em que o Ben Prime, ainda criança, adquiriu o Omnitrix. E como vimos em Omniverse, foi necessária toda uma intervenção temporal para garantir com que esse momento acontecesse, evitando assim que o plano do Vilgax em apagar todo o multiverso desse certo. Por essa versão do personagem ser tão bem desenvolvida, muitos acreditam já conhecer todos os segredos e curiosidades sobre o Ben. Só que no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que isso não é verdade, galera. E esse vídeo será focado nesse tema, a bagunça que é a fase criança do Ben. Nesse vídeo eu irei apresentar para vocês curiosidades sobre a pré-produção de Ben 10 em alguns momentos, sobre a fase criança do Ben, e também o grande número de mudanças que aconteceu na história de Ben 10 somente nessa fase do Ben. Então antes de irmos para o vídeo, vocês já sabem, já clique aí no botão do like, e se você é novo e está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficarem por dentro de vídeos novos aqui no canal. Bora então começar esse vídeo, galera, ajeitando uma bagunça que aconteceu com a série de Omniverse envolvendo a versão criança do Ben. E isso do Ben criança envolve um pensamento errado que todo mundo teve, entre aspas, quando assistiu Omniverse pela primeira vez, mas esse pensamento acabou mudando por conta de novas informações que descobrimos sobre a série de Omniverse, só que agora com mais informações ainda sobre esse tópico, descobrimos que o pensamento anterior não estava totalmente errado. Eu sei, é confuso tudo isso que eu disse para vocês, mas esse pensamento errado envolve a idade do Ben criança de Omniverse. Na verdade, ele tem 10 anos de idade. Assim, em uma nota escrita pela Charlotte que resume a proposta de Ben 10 Omniverse para a gente, quase como se fosse uma sinopse, sabe? Quando a gente clica em um filme, desenho ou anime, tem um textinho logo abaixo explicando toda a proposta daquela mídia para a gente. A esposa do Dwayne McDuff escreveu nessa nota dizendo o seguinte, que a maioria dos episódios que veremos nessa série de Omniverse apresentará segmentos que contam a história do jovem Ben, de 11 anos de idade, que terão impacto direto nas aventuras atuais do Ben, de 16 anos de idade no presente em Omniverse. Dando a entender que a versão criança que a gente sempre vai ver em Omniverse é um Ben de 11 anos, certo? No entanto, em outra página desse resumo, onde é mostrado para a gente as novidades do primeiro episódio de Omniverse, vemos aliens, digamos assim, exclusivos para a época, Feedback, Blocks, Shock Squad agora com um novo design de Omniverse, e o Ben criança, só que ao lado dele existe uma inconsistência, pode-se dizer, um texto dizendo que ele tem 10 anos de idade. Ou seja, houve uma contradição aqui, certo? E a resposta é não. Faz total sentido o Ben criança lá do primeiro episódio ter 10 anos de idade ainda, pois aquele Ben criança do início de Omniverse, galera, ainda é o Ben pós-férias, pode-se dizer. E ele ter 10 anos de idade é comprovado através de pop-ups da série clássica, que falam para a gente que as férias de verão do Ben, da Gwen e do Vomax, que acontecem na série clássica, acontecem no verão americano, entre os meses de junho a agosto. E segundo a confirmação dada pelo Derek Dwight, as aventuras que a gente vê o Ben criança tendo em Omniverse acontecem durante a vida cotidiana do Ben, agora com ele tendo que voltar às aulas e tendo que aproveitar o pouco tempo que ele tem livre, como finais de semana, à noite e tal, para que assim ele pudesse usar o Omnitrix e impedir crimes. Então gravem essa informação, o Ben do início de Omniverse tem 10 anos de idade, e maior parte das aventuras que a gente vê o Ben criança tendo no início de Omniverse se passam ainda no mesmo ano da série clássica, antes do mês de dezembro, que é o mês que o Ben faz 11 anos de idade. Para comprovar isso para vocês, temos o anual de Ben 10 Omniverse, onde no episódio Um Choque do Passado, esse anual declara para a gente que o Ben nesse episódio tem 10 anos de idade. Em outra página desse anual, no episódio Problema Heliocoidal, o anual diz para a gente que a Gwen tem 11 anos de idade nesse episódio. Pelo anual dizer a idade da Gwen para a gente, isso acaba implicando na idade do Ben, pois ambos os personagens nasceram no mesmo ano e mês. Contudo, Geoffrey Thorne, o roteirista desse episódio, declarou que o anual nessa página está errado, e que na verdade o Ben nesse episódio tem 10 anos de idade, pois o objetivo da série de Omniverse era retornar ao básico. Mas para a frente desse episódio, o problema heliocoidal,
Em algum momento na linha cronológica de Ben 10, acontece o primeiro embate do Ben de 10 anos de idade com o Phil, que estava sendo vítima de experimentos do Nimitix. E esse acontecimento é um acontecimento muito rápido que acontece ainda na fase de 10 anos do Ben, pois a gente vê o ponto de vista do Kyber, que ele conta no episódio Predadores e Presas, parte 2, e o ponto de vista do próprio Phil, que ele conta no episódio O Monstro do Max. A fase de 10 anos de idade do Ben se encerra no episódio Confronto Parte 2, por conta de uma confirmação dada pelo Kevin Rubio, que era um dos roteiristas que esteve envolvido na produção desse episódio. Ele afirmou para a gente que o Ben de 16 anos de idade conversa dentro do malware com a sua versão de 10 anos do passado. Aí galera, a fase de 11 anos do Ben que a gente tanto ouviu falar de Omniverse começa a partir do episódio Ben de novo, onde nesse episódio o Ben de 16 anos de idade, que agora estava no seu corpo de 11 anos de idade, fala para Gwen encontrar com ele exatamente 5 anos no futuro, em um tal dia e tal hora. Além da própria sinopse oficial desse episódio no site da Cartoon Network, deixa claro que nesse episódio é o Ben de 11 anos que está ali aparecendo. E ele não tira o Omnitrix aos 11 anos de idade, como a gente pensava. Aos 11 anos de idade o Ben continua usando o Omnitrix, mas agora o Ben está usando o Omnitrix, mesmo sem o feedback estar nele. E isso fica claro para a gente, galera, quando Kevin absorve o Omnitrix protótipo em um dos flashbacks de Omniverse. Nessa nova mutação do Kevin, a gente não vê nenhum traço que aponte que ele possua o DNA do feedback nele, mostrando assim para a gente que esse episódio se passa na fase de 11 anos do Ben. Canonicamente falando, o motivo do Ben ter tirado o Omnitrix é porque o Ben queria viver uma vida normal. Pois assim, galera, deixem eu explicar algo para vocês. Dwayne McDuffie, desde que teve a ideia de criar o feedback, ele queria que esse alien fosse a causa do Ben ter tirado o Omnitrix. Porém, quando a Cartoon Network descobriu os planos do Dwayne McDuffie, eles odiaram essa ideia, além do Derek Dwight e Young Berg terem ficado do lado da Cartoon Network nessa opinião. Só que isso acabou acontecendo do Ben perder o feedback aos 10 anos de idade. No entanto, com uma pequena mudança, o Ben, aos 11 anos de idade, continuou usando o Omnitrix ainda. Então, resumindo essa primeira curiosidade para vocês, Ben 10 Omniverse começa no pós-férias de verão do Ben da série clássica, com ele ainda tendo 10 anos de idade. Certamente as aventuras que a gente vê o Ben criança tendo no início de Omniverse se passam entre setembro, outubro, novembro e dezembro, no mesmo ano da série clássica em que o Ben encontrou o Omnitrix. E a partir do episódio Ben, de novo, o Ben completa 11 anos de idade e ele ainda está usando o Omnitrix, só que sem o feedback. E ele acaba tirando o Omnitrix por decisão própria. Agora, a próxima curiosidade que eu vou abordar para vocês sobre o Ben criança, eu já cheguei a mencionar em um vídeo tem mais de um ano aqui no canal, que é que curiosamente existe uma arte conceitual do Ben da série clássica usando a sua camisa de Omniverse. Tipo, é bizarro isso, galera, uma série de 2005 que ainda estava começando e a última série focada no Ben Prime, que foi lançado lá em 2012, 7 anos de diferença, tem isso, essa ligação, pois a série de Omniverse a gente sabe que é muito focada nisso, em reviver aquela essência da série clássica. Só que vendo isso eu penso que os caras foram ao extremo, pegando até mesmo conceitos de lá do início. Essa camisa diferente do Ben do clássico possivelmente pode indicar que os produtores daquela época queriam possivelmente mudar as vestimentas do Ben conforme as férias fossem avançando. E eu aposto as minhas fichas, galera, que usar essa camisa preta e verde aí da arte conceitual do Ben da série clássica veio do Derek Dwight, pois ele mesmo já revelou que ele deu a ideia de criar o desabrochamento do Fogo Fato apenas porque ele queria reutilizar um design descartado do Fogo Fato que existia lá na série de Força Alienígena. A próxima curiosidade eu tenho certeza que poucos irão saber, e aquele que tiver conhecimento sobre essas curiosidades que eu vou abordar agora pode se considerar um fã raiz mesmo de Ben 10. Pois essas curiosidades estão relacionadas com o jogo Ben 10 Hyper Scan. Esse jogo praticamente deu muitos spoilers sobre o futuro da série, e eu fiz até um short aqui no canal contando duas curiosidades sobre esse jogo. Para quem não viu, as curiosidades são o seguinte: em um certo momento desse jogo Ben 10 Hyper Scan, o Vomax menciona que o Omnitrix é apenas um protótipo, e por isso de vez em quando ele pode acabar apresentando defeitos. The Omnitrix is a prototype and doesn't always function correctly. Esse jogo foi lançado na primeira temporada do desenho ainda, quando o desenho estava estreando e se tornando um sucesso. E essa informação do Omnitrix ser um protótipo na época nem sequer tinha sido mencionado na série. Ela surgiu anos depois, pode-se dizer, na série de Força Alienígena, quando o Omnitrix atualizou. Muitos pensavam que esse argumento do Omnitrix ser um protótipo, o Omnitrix da série clássica, era apenas uma desculpa preguiçosa dos produtores para mudarem a aparência do Omnitrix, sabe?
criar essa tal atualização que aconteceu em Força Alienígena. Porém, esse jogo da série clássica deixa claro para a gente, galera, que desde o início de tudo, quando o desenho estava sendo criado lá, tendo todo o seu desenvolvimento, desde a primeira temporada, os produtores sempre estabeleceram isso, Dominitix é apenas um protótipo. Só que revelar essa informação em um jogo, galera, na época, convenhamos que não foi muito inteligente, né? Pois quase todo mundo que assistiu o desenho não tinha acesso a esse jogo, então essa informação ficou oculta por muito tempo. A outra curiosidade sobre esse jogo é que em um certo momento desse jogo, quando o Ben se transforma em fantasmático, justamente na fase em que o Ben enfrenta o Zombozo, ele assim que se transforma nesse alien, diz que esse alien faz ele se sentir muito estranho. No episódio do desenho, o Ben apenas menciona ter ficado assustado com o susto que ele deu no Zombozo. Entretanto, essa fala do Ben no jogo, galera, significava algo muito maior, que era a consciência dos Skeksis se manifestando na transformação de fantasmático de Ben. E essa fala do Ben no jogo, dele estar se sentindo estranho com esse alien, foi dita muito antes do episódio Ataque do Fantasmático ser produzido da segunda temporada. Então antes mesmo do episódio sequer ser produzido do Ataque do Fantasmático, galera, o Ben em um jogo revelou que a consciência dos Skeksis estava se manifestando, sabe, de forma sutil. Como se não bastasse essas duas curiosidades que preveram um pouco do futuro, galera, existe uma outra curiosidade sobre esse jogo que meio que prevê o futuro também. É o seguinte, quando esse jogo foi lançado em 2006 e quem adquiria a cópia desse jogo para jogar em console, ganhava de forma extra alguns pacotinhos de cartinhas de Ben 10. A coleção completa era de 80 cartinhas e quem quisesse completar a coleção, teria que comprar aqueles pacotinhos de cartinhas, quem é da minha época vai entender, abrir e ter a sorte de ganhar essas cartinhas. Claro que tem aquele risco lá de comprar o pacotinho de cartinhas e vir todas repetidas. Entretanto, em meio a essas cartinhas, existia uma classificação de cartinhas especiais, que eram as cartinhas Ultimates. A diferença dessas cartinhas Ultimate para as cartinhas normais é que elas apresentavam detalhes de cor prata e azul claro. Vocês certamente já devem ter percebido a curiosidade, não é mesmo? Cartinhas diferenciadas chamadas Ultimates, fazendo alusão a uma série que seria produzida no futuro, que é Ben 10 Supremacia Alienígena, com as famosas Formas Supremas. Sim, galera, é incrível isso, um jogo de 2006 que foi lançado uma coleção de cartinhas para os fãs colecionarem, tinha cartinhas especiais chamadas de Cartinhas Supremas, e curiosamente 4 anos depois, com a série de Supremacia Alienista, a gente conhece no desenho os Aliens Supremos. Isso me faz acreditar que muitas das novidades e enredos que a gente viu em Força Alienígena, Supremacia e Omniverse partiram de ideias que a produção da série clássica havia descartado ou guardado. E agora, para a gente finalizar com esse vídeo, galera, sobre a bagunça que é a infância do Ben, vamos abordar um debate que existe até que muito tempo na comunidade Ben 10, que é se o Ion do filme Corrida contra o Tempo seria o Ben criança desse filme. O homem-youtuber Buder Pedro até chegou a abordar esse tema no canal dele com um vídeo te provando que o Ion não é o Ben de Corrida contra o Tempo, que é um vídeo inclusive muito bom, recomendo muito que vocês vejam. Primeiramente, para vocês entenderem toda essa bagunça, eu vou ter que abordar as informações que temos sobre a origem do Ion e a ligação dele com o Ben, se existe ou não. Nesse ano de 2025, ano que está acontecendo essa gravação, o Kuro do canal The Ink Tank, o maior canal de Ben 10 que tem no YouTube, adquiriu 2 versões do roteiro do filme Ben 10 Corrida contra o Tempo, que antes, galera, esse filme possuía 2 títulos diferentes. O primeiro é Ben 10 Alive, e traduzido é Ben 10 Vivo. Um título que vamos concordar estranho, né? Já o segundo título é Ben 10 And the Hands of Armageddon, que traduzido é Ben 10 e as Mãos do Armagedon. Um título que praticamente resume o objetivo do filme. O segundo roteiro do filme, o Ion fala o seguinte para o Ben: você sabe que eu não sou. Você está sentindo isso. Reconheceu a si mesmo em mim? Meu tempo está quase no fim, Benjamin. Mas em você eu renascerei. Nós renasceremos, pois você não será mais uma criança simples e indefesa. É o meu DNA no Omnitrix que será liberado. Eu sou toda a energia do Omnitrix combinada, destilada e misturada, Benjamin, com a sua. Essa é a história do meu nascimento, do nosso nascimento. Tudo isso já aconteceu antes. Você sou eu e nossa grande força alimentará as mãos do Armagedon para abrir uma fenda temporal até o meu mundo que está morrendo, trazendo fim ao seu. Dando a entender assim, galera, que Ion e Ben são meio que uma mistura. O DNA de Ion foi parar no Omnitrix e ele renasceu dentro do Ben, sendo meio que uma transformação, tudo isso que o filme dá a entender. Segundo Glenn Murakami, na época da pós-produção de Ben 10 Força Alienista, o futuro que até então tinha antes de Supremacia era incerto, pois o Ben
poderia amadurecer como Ben 10.000 ou como Ion. Já em Supremacia Alienígena, no episódio do Ben 10.000, temos a revelação que o Ion é realmente o Ben, e Ben 10 Omniverse apenas confirma isso. Mas a espécie do Ion é um pouco mais complexa. Como eu narrei para vocês agora há pouco, o roteiro diz que Ion é um híbrido entre o DNA do Ben junto com a Omni-energia combinada e destilada com o DNA de Ion que foi inserido nessa energia. Mas, mesmo assim, no filme temos a espécie croniana inteira, e até chegamos a ver o planeta Crônia, o que é algo interessante e sem resposta. Ainda em Supremacia Alienígena, é revelado que Ion é um Ben alternativo, sendo apenas um humano. Por mais que o DVD de Ben 10 Supremacia Alienígena, O Retorno do Chama, afirme que ele seja um croniano de Crônia. E a última informação que temos sobre essa bagunça da origem do Ion, galera, acontece em Ben 10 Omniverse, onde o Ion é mantido como um Ben alternativo, e o Derek até mesmo chegou a dizer que ele era um humano da Terra, e que a espécie croniana que a gente ouviu no filme nem sequer existia na continuidade animada. Mas o Dan Corleone confirmou que existe um Ben alternativo no multiverso que possui a transformação de Ion. E o Derek também chegou a dar outra confirmação, dizendo que Ion talvez tivesse aumentos cibernéticos e genéticos. Então, galera, como vocês podem ver, existe essa bagunça sobre Ion, os cronianos, Crônia e da onde surgiu esse personagem, se veio do Ben, se ele é um humano comum ou ele realmente pertence a uma espécie alienígena. Não dá para decidir em meio a todas essas informações, galera. Mas na minha opinião, eu prefiro acreditar que o Ion é um membro da espécie dos cronianos que despertou consciência meio que igual aos Skar. Pois o filme dá muito a entender isso, galera, que Ion implanta o seu DNA no Omnitrix e a vontade dele corromperá Ben com o tempo, fazendo Ben se esquecer de quem ele é e assim nascendo Ion no Ben, sendo o corpo do Ben tomado por uma transformação, sabe? Deixando claro que isso é apenas a minha opinião, pois a gente tem informações de que ele é um Ben que se corrompeu sozinho, a gente também tem informações de que ele é apenas um humano comum, com aumentos cibernéticos e genéticos, que a espécie dos cranianos não existe e tudo mais, sabe? Existe toda essa bagunça em torno do Ion. Mas na minha opinião, Ion é um alien que tomará a mente do Ben e a sua vontade de libertar sua espécie corromperá Ben. Sendo então esse, galera, todo esse vídeo focado nisso, nessa bagunça que existe sobre as versões crianças do Ben 10. Deixem suas opiniões aí nos comentários, galera, pois realmente foi um vídeo muito interessante de se fazer, especialmente tendo que explorar mais a fundo sobre a infância do Ben. Uma infância que a gente acha que já está totalmente estabelecida, mas como vocês poderão ver, sempre tem uma informação que bate com outra, contradiz e faz a gente descobrir novas coisas. Como por exemplo o Ben de Omniverse, que a gente acreditava que ele fixamente tinha 11 anos. Só que na série começa com ele tendo 10 anos, aí ele completa 11 anos depois que perdeu o feedback. Também tem um detalhe lá do Ben com a camisa de Omniverse lá no clássico. Tem um detalhe do nome dos Supremos ter dito sido em cartinhas especiais, e o Dwayne McDuffie meio que aproveitou esse detalhe para criar as transformações em cima. E também tem essa bagunça aí sobre o Ben de corrida contra o tempo. Qual de fato é a origem do Ion? Porque uma hora ele é destruído, outra hora ele retorna, uma hora dá a entender que ele está preso em um ciclo infinito, só que ele ressurgirá no corpo de Ben e assim por diante. Enfim, comentem suas opiniões aí nos comentários o que vocês acharam de todo esse vídeo. E é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Eu espero realmente que vocês tenham gostado e se gostaram já sabem. Já clica aí no botão do like e se você é novo e está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficarem por dentro de vídeos novos aqui no canal. É isso, galera. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.